Nessa época de 14, 15 anos, não tinha roupa de mergulho, não tinha grana para comprar. Roupa de mergulho, máquina então, nem pensar, né? Era pulsadinho, pé de pato e máscara. Então a gente ficava ali 2 horas no frio. Nem me lembro de sentir frio naquela época ali, assim, pô. E aí pegando peixinho. Meu nome então é Carlos Eduardo Ferreira, eu sou professor na Universidade Federal Fluminense, no Laboratório de Ecologia e Conservação de Ambiente Recifais. Meu contato com o mar começou com meu pai. Meu pai era caçador, ele me levava para caçar ali na Baía de Guanabara. E aí o começo era eu na pedra e ele mergulhando. Aí ele trazia peixe-polvo. Aí eu ficava na pedra mexendo nos bichos. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos assim. Aí daí eu comecei a entrar. Me lembro um dia que escorreguei da pedra e caí na água, porque ele ficava mergulhando. Aí um dia já estava na água, um dia ele chegou, caramba, naquela época não tinha, claro, mergulho scuba, máquina sub, né? A Urca tinha lagosta, tinha polvo pra caramba. A maior lagosta que eu peguei foi na Urca, tipo, sem antena nos bichos, assim. Imagina, pensar em Baía de Guanabara, né? Não sei se vocês conhecem Baía de Guanabara, né? Mas pensar em Baía de Guanabara hoje ali, pô, quando eu falo isso pro pessoal do presente hoje, cara, gosto aqui disso podre, né? O pessoal fica maluco. Isso aí é começo da década de 80. Depois da época de caça, a gente entrou na época de aquário. Por acaso eu tinha um amigo meu que era mascarenhas, que adorava aquário de água doce. Aí a gente entrou logo na onda de aquário e eu devia ter isso aí, entre 14 até 16 anos, a gente ficou no aquário. O boom do aquário no Brasil foi essa década de 80, tanto que a gente tem algumas coisas publicadas falando disso aí. Poucas, né? Tem que relatar muito mais. A gente tem poucos relatos do comércio, a aquariofilia nessa parte de década de 80 aí. Lembrando que o mercado que pegava, tinha 2 lojas de aquário em São Paulo, grandes. Então os caras de São Paulo vinham para o Rio de Janeiro, Bahia, para terciarizar e levava tudo para lá. E Cabo Frio e Arraial, claro, sofreu bastante com isso. A gente organizava expedição, Cabo Frio, Arraial. Eu nunca mais esqueço o primeiro mergulho que eu dei na Praia das Conchas. Acho que ele já foi até na Praia das Conchas. Praia das Conchas a gente já mergulhou, aquela diversidade, lulinha, polvo, caranguejo, lagoas, aquela quantidade de peixe. Você, caralho, isso aqui é um paraíso, né? Aí ia para lá, para Arraial do Cabo, e acampava ali, ficava 4, 5 dias acampado, e a gente pegando peixe. O Alberto, que era um cara mais velho, que trabalhava no Açúcar União. Ele era o cara do livro, que lia os livros e conhecia os peixinhos. Então ele que contava os peixes, pô, esse peixe é tal, nome do Caribe, né? Lembrando que era peixe, era tudo nome do Caribe. Aí a gente, caraca, aqueles mais raros, né, centropídeo. Então foi uma época aí de uns 5 anos que a gente pegava peixe para aquário. Então aí eu tenho esse conhecimento do Arraial do Cabo dessa época de 14 anos, né? Claro, cadê aquele guia, né? Quantas espécies, quanto era. Mas o pessoal de aquário tem isso, lembrando, tá? O nome do cara era Tanaka, era bem conhecido, japonês. Ele vinha com uma Kombi. Me lembro de chegar na praia, o cara com a Kombi, lotada de milépora e cabeça de mucismilha gigante. Isopor, me lembro dessa gente chegando assim, isopor de Condiláctea. Condiláctea é gigante, anêmona gigante, hoje extinta localmente lá em Arraial do Cabo. Em 20 anos, sei lá, 15 anos, a gente viu uma diferença legal desse mercado detonando tudo ali em Arraial do Cabo. E aí foi para Espírito Santo depois Bahia, então estendeu tudo. Espírito Santo também, a riqueza lá era muito grande, é uma continuação legal, de milépora, tudo. E engraçado que hoje a gente vê, graças a Deus, a gente vê um decréscimo, né? Difícil ver hoje loja especializada em peixe marinho, porque tem algumas restrições, mas só em 20 anos a gente vê. A gente tem um trabalho de 2005 aí com o Gasparini, que a gente tentou listar isso na época, né? A gente botou todas as memórias, ali pelo menos tem todas as memórias que eu tinha, que o Gasparini tinha, a gente botou a memória do que foi perdido, né? Muita coisa perdida, que diminuiu de abundância, né? Mas a abundância que era desses peixes coloridos, peixe-anjo, pomar centrídeo, que é peixe donzela, né? Lá,
Labrid, que é os sabonetes, tinha muito. Então o mercado de ornamental afetou bastante, isso não é relatado. A gente chegou a entrar no mercado de ornamental, começamos a fazer aquário, começamos a pegar peixe para vender, fez um aquário para um cara lá no Rio, aí o cara bancou para a gente ir pegar peixe, coral, pegamos milépora. Então a gente entrou nesse mercado uma hora aí, no mercado bem, claro, a gente moleque, né? Tá no mercado bem informal. Então a gente tem essa percepção, né? Falando do passado, a gente tem essa percepção de como era a abundância de pegar. Centropídeo, então, conhece centropídeo? Ele não conhece, mas para mim é o peixe mais bonito que tem, né? Ela de 10 em 10 metros, a gente achava o mais pegável de capturar porque ele era associado a milépora. Chegava assim, Recife de milépora, não conseguia pegar. Ele lá embaixo, assim, não conseguia, não sei o que você quebrar. A milépora é coral de fogo, né? Que é um coral mais importante aí da nossa costa em termos de dar complexidade, morfologia, muito refúgio, né? Aí me lembro que quando tinha milépora, a gente só ficava olhando, pô, bonito. Aí tinha que achar um local onde dava para pegar. Lembrando, peguei nessa época de 14, 15 anos, não tinha roupa de mergulho, não tinha grana para comprar. Roupa de mergulho, máquina então, nem pensar, né? Era pulsadinho, pé de pato e máscara. Então a gente ficava ali 2 horas no frio. Nem me lembro de sentir frio naquela época ali, assim, pô. E aí pegando peixinho. Uma das perdas que a gente sempre fala em aula, a gente estava conversando no outro dia também. Concha é a primeira coisa que some, né? Pô, a gente mergulhava, tinha gastrópodo desse tamanho. Eu me lembro dos ermitão. Eu me lembro de ver o pessoal pegando o ermitão, tirando. O ermitão parece uma lagosta. Não sei qual é a espécie, tirava, matava para pegar a concha. Então tinha muita concha. Pecten, né? Esse pecten gigante que é cheio de olho azul, não sei se você já mergulhou, já viu, né? Vieira, pô, tinha esse direto. Pequenininho, eu já ia para restaurante lá na Barra da Tijuca e era a decoração na parede, eram essas estrelas assim. Neguinho de rede, arrastava, já pegava no fundo, assim. Se a gente soma aí essas perdas, é muito grande. Quantificar essas perdas hoje aí, nesses ambientes, no meu caso lá em Arraial do Cabo, né? A gente sempre dá aula aí de áreas marinhas protegidas, ensina que estoques de peixe a gente consegue recuperar, né? A gente tem vários exemplos. Mas imagina recuperar Recife de milépora dessa altura, né? Que dava uma complexidade, energia no ambiente. Nunca mais vai recuperar, né? Então, é bom lembrar aquelas coisas que é recuperável, retornável assim, de estoque vivo, né? Mas tem estoque vivo que a gente não vai conseguir recuperar. E pensa isso aí na ciclagem de nutriente, produção do ambiente. Tem essa lista, depois da década de 80 e do mercado ornamental, tem essa lista que a gente tem lá dos que colapsaram com esse mercado.